Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Vamos a mais uma pré-aula da nossa EBD, dando prosseguimento ao primeiro trimestre de 2024 da lição dos adultos. O tema da revista: O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. São lições importantíssimas acerca da Igreja de Cristo. O comentarista das lições bíblicas desse primeiro trimestre de 2024, é o pastor José Gonçalves. E a lição que iremos abordar é a lição de número 8, que tem a sua data para ser ministrada o dia 25 de fevereiro de 2024. O tema da lição é a disciplina na igreja. Texto áureo: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando, por ele, fores repreendido. Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 5. Verdade prática. A disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Leitura bíblica em classe está registrada na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 13. Introdução. Nesta lição, estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja. Embora seja muito necessária, a disciplina vem sendo esquecida e negligenciada. Agora, observe bem, irmãos. Uma igreja que não corrige seus membros perdeu a sua identidade. Isso é muito sério. Não passando de um mero grupo social. O que é disciplina? É muito bom abordarmos essa questão do que é disciplina. Disciplina, meus irmãos, é educar e ensinar, mas não somente educar e ensinar. Disciplina também é corrigir, e a disciplina é algo que vem para sarar, não para derrubar ou para destruir alguém, mas simplesmente para sarar, para trazer alguém, a pessoa que precisa ser disciplinada, para novamente ter uma comunhão direta e estreita com Deus. Agora, observe bem, a Bíblia Sagrada, ali na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, já nos dá algumas oportunidades de entendermos que, através da Bíblia, nós podemos exercer uma disciplina sadia. Veja o que diz: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então a palavra de Deus serve para instruir, mas também para corrigir. Portanto, meus irmãos, precisamos ter bastante atenção nesta aula para que possamos entender que a correção, a disciplina é essencial na igreja. Por isso, o nosso assunto concernente à disciplina cristã, como um processo formativo do caráter cristão nas modalidades corretiva e formativa. Vamos agora adentrar nos nossos tópicos com os seus subtópicos, trazendo um resumo bem claro, bem objetivo acerca do assunto tratado. Primeiro tópico: a necessidade da disciplina bíblica. Primeiro subtópico: Deus é santo. Santidade é um dos atributos de Deus e, por isso, é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Vamos ler Levítico capítulo 11, versículo 45. Levítico 11, 45, diz assim a palavra do Senhor: Porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Vamos ler ainda Levítico capítulo 19, versículo 2, que diz assim: Fala toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, uma das justificativas para que haja correção,
para que haja disciplina na igreja é o fato do Deus que nós servimos ser santo. E a santidade é um dos seus atributos. Deus tem atributos comunicáveis e incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis de Deus é a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença. Só Deus tem todo o poder, só Deus pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Só Deus, ele conhece todas as coisas. Também a sua eternidade. Deus não tem princípio e nem fim. Ele não depende de ninguém, de nada para existir. Agora, há alguns atributos de Deus que são comunicáveis ao ser humano. Por exemplo, Deus é bom. A bondade de Deus é um dos atributos que são comunicáveis ao homem. Assim como Deus é bom, nós também podemos exercer a bondade. Deus é amor. E aí, muitas vezes alguém diz assim, Deus é amor. Se Deus é amor, ele pode relevar algumas situações. Não. Deus é amor, sim. Deus, ele também nos comunica esse atributo. Nós também podemos amar. Deus, como sendo amor, não quer dizer que ele seja um Deus que tolera o pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Portanto, Deus é amor, mas o amor é um dos seus atributos comunicáveis, porque assim como Deus tem como atributo comunicável o amor, Deus também tem como atributo comunicável a justiça. Deus é justo, Deus retribui a cada um segundo aquilo que plantou. Deus, ele exerce justiça e é comunicável porque também nós podemos ser justos. São atributos comunicáveis de Deus e entre esses está também a sua santidade. Podemos também exercer a santidade. Aliás, precisamos ser santos, separados. Precisamos viver em santidade. Até porque diz a Bíblia em Hebreus capítulo 12, no versículo 14, assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, precisamos também ser santos. Agora, observe bem. Deus é amor, Deus é justo, Deus é santo, e por ele ser santo, ele não compactua com o pecado. Daí a justificativa da necessidade de repreensão, da necessidade de disciplina na igreja. Deus é santo e, como tal, deve ser reconhecido. Jesus mostrou na oração do Pai Nosso a necessidade de reconhecermos a santidade de Deus. Jesus, em sua oração, ensinando os discípulos a maneira correta de orar, a oração do Pai Nosso, Jesus diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 9. Quando Deus se faz presente, a nossa pecaminosidade se evidencia. Sim, quando sentimos a presença de Deus de forma forte, nós realmente reconhecemos a nossa pecaminosidade. Veja o que acontece com Isaías. Está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, quando ele vai dar um forte testemunho. Isaías, ele fala que no ano em que morreu o rei Uzias, ele teve uma experiência ímpar com Deus. Ele teve uma experiência muito forte com o Senhor. Veja o que ele diz. Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3. Ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Agora veja o que diz o versículo 4, 5. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu:
ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Observe que Isaías, ele, quando tem esta visão, quando ele vê esta visão esplendorosa, essa visão tremenda, ele reconhece a sua pecaminosidade. E então ele diz, ai de mim que vou perecendo, porque diante da santidade de Deus, nossa pecaminosidade é exposta, se evidencia. E aqui o comentarista traz o exemplo acerca de Pedro. Diz assim, e está registrado em Lucas capítulo 5, versículo 8. E, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Por que Pedro disse isso? Isso está escrito em Lucas, no capítulo, como já dissemos, capítulo 5, versículo 8. Está na revista. Lucas, capítulo 5, versículo 8. Pedro disse isso porque ele já havia pescado toda a noite e não havia apanhado nada. Era mais uma pescaria que não havia dado nenhum fruto. Na verdade, era uma pescaria que fez com que os discípulos ficassem frustrados. Mas quando Jesus ele está na praia, ele avista dois barcos. Um dos barcos era o de Simão, e ele pede para entrar no barco. Simão deixa. Isso aqui é um ensinamento muito lindo. Quando deixamos Jesus entrar no barco, tudo muda. E a Bíblia diz que ele se afastou um pouco da terra e começou a ensinar o povo, começou a ensinar a multidão. E depois de haver ensinado, quando ele acabou de falar, ele disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Pedro, respondendo, disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Quando Pedro vê este milagre, quando Pedro vê o que aconteceu, Pedro, então, ele diz para o Senhor, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele viu ali a santidade, o poder, ele viu ali o Jesus Cristo Todo-Poderoso, dando a ele uma ordem. Ele, ao obedecer essa ordem, ele vê um milagre acontecer. E ali, diante desse milagre, ele reconhece que é muito pecador diante da santidade de Jesus, diante da santidade de Deus. Assim, quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida. Por isso a importância da correção. Quando um comportamento que está fora da ética cristã, que está fora dos preceitos da Bíblia Sagrada, não é corrigido, é porque a santidade de Deus não está sendo reconhecida. Portanto, é necessário que haja disciplina devido à santidade de Deus, porque o nosso Deus é santo. Segundo subtópico, a igreja é santa. Deus é santo. Amém? E a igreja também deve ser. Sede santos, porque eu sou santo. É isso que diz o apóstolo Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 16. Ao formar seu povo, tanto na antiga como na nova aliança, o desejo do Senhor é que ele fosse um povo separado. Na verdade, a palavra grega hagios, traduzida como santo, possui o sentido de separado ou consagrado. O desejo do nosso Deus, quando tanto no povo que o representava na antiga aliança, que é o povo de Israel, quanto o povo que o representa agora na nova aliança, que é a igreja, o desejo do nosso Deus é que o povo ele seja santo, separado. O que significa a palavra santo? Separado, consagrado. Ser santo é ser separado do mundo. E quando nós falamos separado do mundo, não quer dizer separar-se do amigo que ainda não aceitou Jesus. Não é isso.
Não, precisamos ter os nossos amigos, precisamos ter relacionamentos no nosso trabalho, na nossa faculdade. Precisamos sim ter contato com pessoas não cristãs, até porque como que eles vão aceitar Jesus se não estiver andando com alguém que conhece Jesus? Precisamos andar com eles e falar de Jesus para eles. Quando a Bíblia diz santo como separado, significa ser separado das práticas do mundo. Aquilo que a Bíblia diz que não deve ser praticado por um cristão. Por exemplo, separar-se da idolatria, separar-se do adultério, separar-se da pornografia, separar-se daquilo que não condiz com a conduta de um verdadeiro cristão. E a Bíblia, como nosso manual de fé e prática, ela nos ensina o que devemos seguir e o que não devemos seguir. Isso está tudo aqui na palavra de Deus, que é a revelação de Deus para a humanidade. Agora, observe algo muito importante. A igreja, ela precisa de ter disciplina, porque também a igreja é santa. Ela é santa. É isso que diz a Bíblia. Porque como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. É isso que está escrito na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no versículo 14 ao versículo 16. Então, a igreja é santa. Está aí mais uma justificativa da necessidade da disciplina na igreja. Terceiro subtópico: quando a igreja não disciplina. Se a igreja, como corpo de Cristo, deve ser santa, não é isso que nós acabamos de ver no segundo subtópico? Se a igreja deve ser santa, aqueles que participam da igreja, ou seja, um membro da igreja, precisa também ser santo. Deus é santo, a igreja é santa. E como participantes do corpo de Cristo, que é a igreja, também precisamos andar em santidade. Sermos santos diante de Deus, brilharmos a nossa luz para que glorifique o nosso Pai que está nos céus. Da mesma forma, o cristão, como membro desse corpo, deve ser também. Deve ser santo. Assim como a igreja é santa, o cristão, como membro desse corpo, deve ser santo. E isso está registrado na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, no versículo 19. A santidade faz parte da identidade do cristão. Observe que andar em santidade deve ser um estilo de vida do cristão. É a identidade do cristão, andar em santidade, andar separado das práticas mundanas, daquilo que não pode estar ligado a alguém que pertence ao corpo de Cristo. Logo, a falta de disciplina acaba embotando essa identidade. Já vimos que nós, os servos do Senhor, temos a santidade, o ser santo, como uma identidade. Isso podemos até também aqui afirmar, conforme diz a palavra em Efésios, capítulo 1, no versículo 1, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Observe bem o que Paulo diz: aos santos que estão em Éfeso, aos separados que estão em Éfeso, aqueles que pertencem ao corpo de Cristo que estão em Éfeso. Portanto, nós, os servos do Senhor, temos que ter a santidade como um estilo de vida, porque ela é também a identidade, faz parte da identidade do cristão. Então, a falta de disciplina, como já dissemos, acaba embotando essa identidade.
Sendo assim, não havendo disciplina, surge o quê? Surge a imagem do crente mundano. Veja bem, surge a imagem do crente mundano ou carnal. Esses adjetivos são para identificar aquele crente problemático que está na igreja sempre trazendo problemas, trazendo dificuldade para a liderança e ferindo e trazendo doença espiritual para o corpo de Cristo. Porque está ali alguém que precisa de um tratamento. E muitas vezes o tratamento dói. O tratamento de uma enfermidade, dependendo dela, é dolorido. E, portanto, a disciplina ela vem para tratar aquele que está indisciplinado. Então, alguém que não foi tratado ou não foi disciplinado acaba tendo aquele ato pecaminoso como um comportamento. Ele acaba agora tendo aquilo como algo normal. Um comportamento, algo normal. Mas tem uma diferença. O servo do Senhor, ele não tem o pecado como um comportamento. O servo do Senhor, ele não vive na prática do pecado. Ele não planeja o pecado. Ele não tem prazer no pecado. Ele não tem prazer na prática do pecado. Veja o que diz, e isso é bem claro, está escrito ainda na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 5, no versículo 18. Veja o que diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Porém, o salvo não vive na prática do pecado. Não vivemos no pecado. Amém? Está bem explicado aqui? Agora, se tiver alguma dúvida, comentários. Manda lá nos comentários que vamos estar lendo os comentários e vamos estar respondendo dentro da medida do possível. E certamente algum outro irmão também, professor, um irmão em Cristo que tem conhecimento de causa, também pode estar ali respondendo nos comentários. Então observe o que nós estamos dizendo aqui. Crente, aquele que faz parte do corpo de Cristo, ele não vive na prática do pecado, ele não tem prazer no pecado. E se ele peca, ele confessa o seu pecado e deixa. Confessa e deixa. Veja o que diz Provérbios capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Está bem claro, não é isso? O que Jesus disse para a mulher que foi levada para ser apedrejada? Vai e não peques mais. Jesus está dizendo, não viva mais na prática do pecado. Uma igreja que não disciplina seus membros torna-se mundana. Perigo, irmãos. Uma igreja que não disciplina os seus membros torna-se mundana. A disciplina na igreja é necessária para que ela não se torne uma igreja mundana. Deus é santo, a igreja é santa e nós que fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja, também precisamos andar em santidade. Segundo tópico, o propósito da disciplina bíblica. Primeiro subtópico, manter a honra de Cristo. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. O que é o pecado? Pecado é transgressão. Pecado é iniquidade. Pecado é algo que afasta o homem de Deus. Pecado é errar o alvo. O nosso alvo é Cristo. Pecado é o luto disfarçado de festa. Quem disse isso é o grande pastor evangelizador, um homem de Deus chamado, que já está nas mansões celestiais,
chamado Billy Graham. Ele diz que o pecado é o luto disfarçado de festa. Na verdade, enquanto o homem está em estado de pecado, é como se fosse uma festa. Mas logo em seguida, quando ele cai em si, ele vê que na verdade está em meio ao luto. O pecado é o luto disfarçado de festa. E quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. Por que Cristo é desonrado quando o pecado não é tratado na vida do crente? Porque quem está de fora e sabe da situação que está acontecendo, ele blasfema acerca do corpo de Cristo. Veja o que diz aqui a palavra do Senhor. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Isto Paulo escreve aos Romanos no capítulo 2, versículo 24. Ele escreve para a igreja que estava em Roma, dizendo que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa deles, pelas falhas que estavam acontecendo, que precisavam ser tratadas. Se não corrigido, o comportamento pecaminoso compromete o testemunho cristão. Isso é muito sério, meu irmão. Isso é algo muito sério. Por quê? A Bíblia diz, em Mateus, no capítulo 5, versículo 16, diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Assim como o nome de Deus é glorificado através da nossa vida, o nome de Jesus Cristo, o nome de Deus, o corpo de Cristo também, ele pode muitas vezes ser blasfemado pelo nosso mau testemunho e porque a igreja não está tratando, disciplinando aquele que precisa ser disciplinado. Então, observe que isso é muito importante nós entendermos isso. Quando o pecado na vida do crente não é tratado, Cristo é desonrado. No caso da igreja de Corinto, onde um dos seus membros adotou um comportamento flagrantemente pecaminoso, sem contudo ter uma resposta enérgica da igreja, condenando essa prática, levou o apóstolo Paulo a censurá-la. Observe que lá na igreja de Corinto estava tendo um caso muito sério. Um membro da igreja estava tendo relações com a mulher do próprio pai. E a igreja sabia, a liderança sabia, mas não tratou. Não estava tratando. Era um caso muito sério, um caso terrível. Então o apóstolo Paulo vai censurá-la. O apóstolo Paulo vai chamar a atenção da igreja de Corinto quanto à sua inércia em tratar, em corrigir, em disciplinar o membro que estava fazendo algo tão terrível que certamente estava trazendo um embaraço para a igreja e ferindo todo o corpo de Cristo ali naquele local, ali naquela igreja local de Corinto. Então, não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que com isso incorra em julgamento divino. Não adianta. Alguém que está em comportamento errado, errôneo, que está em pecado diante de Deus, uma hora a conta chega, Deus vai agir e esta pessoa vai ser julgada divinamente. É o que está escrito em Gálatas 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Meus irmãos, é necessário que haja, então, a disciplina na igreja, para que o nome de Cristo seja honrado. Segundo subtópico, frear o comportamento pecaminoso. Outro propósito da disciplina cristã está no fato de que ela põe um freio no comportamento pecaminoso. Isso porque o pecado é algo extraordinariamente contagioso que tem poder de se alastrar com grande facilidade. Ele é tão contagioso que o apóstolo Paulo lhe dá um exemplo aqui na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 6, dizendo
para os crentes em Corinto que não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Fazendo menção ao pecado, ao contágio do pecado. O fermento, um pouquinho de fermento faz a massa ganhar volume, faz a massa aumentar. Aqui no caso, o pecado, se ele não for tratado, se ele for levado como se fosse algo normal, se o pecado na igreja ele for considerado algo simples, ou até mesmo ser romantizado, ele é tão contagioso que daqui a pouco todos vão achar que deve cometer o mesmo pecado, que não vai dar em nada mesmo. Vai ficar por isso mesmo. Então, a disciplina, ela vem para frear o comportamento pecaminoso, para que o pecado não se alastre no seio da igreja, para que não venha trazer embaraço para todo o corpo de Cristo. Terceiro subtópico: não tolerar a prática do pecado. Em 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo censura os coríntios porque não estavam adotando medidas alguma contra a prática do pecado por parte de um de seus membros. Já falamos sobre isso aqui no primeiro subtópico. Um dos membros da igreja estava tendo relações com a esposa do próprio pai. E isso era algo gravíssimo, que precisava ser tratado de forma exemplar. Mas a igreja de Corinto não estava tratando como deveria tratar. E Paulo censura a igreja, Paulo chama a atenção da igreja. A consequência disso é que esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja, pois uma igreja que não pratica a disciplina bíblica fatalmente fracassará. Estamos falando aqui de igreja local. Falamos nas lições passadas sobre a diferença de igreja como organismo e a igreja local. O pecado dentro da igreja que não é tratado faz com que a igreja fracasse, porque a igreja local ela precisa sim tratar daquela chaga, daquele mal que está ali. E o remédio para o tratamento é a disciplina bíblica. Disciplina bíblica não é para lançar ninguém fora, mas é para trazer a restauração ao corpo de Cristo. Nesse sentido, não se pode tolerar a prática do pecado ou o comportamento pecaminoso na igreja, nem fora dela. 2 pontos. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Portanto, a igreja não pode tolerar a prática do pecado. A igreja precisa agir com a disciplina bíblica. Terceiro tópico: as formas de disciplina bíblica. Primeiro subtópico: a disciplina como modo de correção. As Escrituras mostram a necessidade de sermos corrigidos. A correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão. Veja o que diz aqui o comentarista. A correção, ela contribui para o crescimento e para a formação de um caráter sólido do cristão. A formação do caráter cristão. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrige? Existe algum filho, existe algum pai que não corrija o seu filho quando vê que o filho está entrando por um caminho errôneo, por um caminho que pode trazer consequências terríveis? O pai que ama o seu filho, ele corrige o seu filho. Ele corrige ensinando, mostrando o caminho certo, o caminho correto, mostrando que a necessidade de ter um bom comportamento, de seguir regras. O pai que ama o seu filho,
ele corrige o seu filho. Então, Hebreus capítulo 12, versículo 7 diz: porque que filho há a quem o pai não corrige? Todos os crentes, de alguma forma, tiveram a necessidade de ser corrigidos. Todos nós, um dia, tivemos a necessidade de sermos corrigidos. E se estivermos andando de maneira errônea, o Pai, o nosso Pai Celestial, que nos ama, Ele vai nos corrigir. E isso é motivo de termos uma consciência de que somos amados por Ele. E por isso que Ele nos corrige. Em algum momento, todo crente teve a necessidade de ser corrigido. Se alguém não é corrigido quando erra, então, segundo a Bíblia, trata-se de um bastardo e não de filho. Hebreus capítulo 12, versículo 8. Vamos ler isso? Hebreus capítulo 12, versículo 8. Diz assim: mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Mas vamos ler o versículo 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? E agora vem o versículo 8. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Portanto, a disciplina é porque o Pai nos ama. E Ele quer que nós tenhamos uma vida separada, uma vida santa diante dEle. Pedro, por exemplo, teve de ser corrigido por Paulo quando adotou uma atitude visivelmente errada em relação aos gentios. Isso está registrado na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 11, 14, onde Paulo diz que corrigiu a Pedro na cara, diante de todos, porque Pedro estava tendo um comportamento reprovável. Quando a disciplina não é aplicada, o comportamento errado é reforçado. Quando a disciplina não é aplicada, o comportamento errado é reforçado. Dessa forma, o alvo da disciplina é levar aquele que pecou, veja qual é o alvo da disciplina. O alvo da disciplina é levar aquele que pecou ou vive na prática do pecado, que nós já falamos aqui que o verdadeiro cristão não vive na prática do pecado, é levá-los à restauração e reconciliação. Esse é o propósito da disciplina. Vamos ler isso, Gálatas capítulo 6, versículo 1, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1, diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Encaminhai significa o quê? Significa levar ele com espírito de mansidão, no sentido de restaurá-lo à comunhão com Deus, trazendo reconciliação com Deus. Porque, como já dissemos, o pecado faz separação entre o homem e Deus, e ele precisa então arrepender-se dos seus pecados. O homem precisa de Deus, o homem então precisa de arrepender-se do seu pecado, confessar o seu pecado, deixar o pecado e assim ter novamente a sua vida restaurada diante de Deus. Segundo subtópico, a disciplina como forma de restauração. Meus irmãos, vamos novamente ler Gálatas capítulo 6, versículo 1, que diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Essa parte, encaminhai o tal, no original grego, é traduzida como restaurar. Significa, na verdade, restaurar. Nós falamos aqui que a disciplina é para restaurar e também para trazer reconciliação. Daquele que errou o alvo, ele vai novamente se reconciliar para ter novamente uma aliança com Deus. Agora,
Esse texto, encaminhar o tal, que significa restaurar, ele também é encontrado em Mateus capítulo 4, no versículo 21, para se referir aos reparos, remendos nas redes de pescas. O que está escrito em Mateus 4, no versículo 21? Tiago e João estavam no barco juntamente com seu pai, o Zebedeu. E veja o que diz o contexto, versículo 19. Jesus está falando palavras para Pedro e João. Jesus diz assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Versículo 20. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Versículo 21. E, adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Observe que esta palavra, consertando as redes, também tem o sentido de restaurar, o mesmo sentido que está em encaminhar o tal. Significa restauração. E o sentido, portanto, é fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu estado anterior de bem-estar com Deus, da mesma forma que uma rede de pesca volta à sua utilidade após ser consertada. Terceiro subtópico, a disciplina como modo de correção. Esse tipo de disciplina é conhecido como cirúrgica. Por quê? Porque o membro é cortado do corpo de Cristo. Ao escrever a sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 5, Paulo ele trata de um membro que estava trazendo problema à igreja local. Nós já falamos disso nesta aula. Este membro estava tendo relações com a mulher de seu pai. Paulo, ele observando que a igreja não estava agindo corretamente, não estava tratando do assunto da maneira que deveria ser tratado, Paulo escreve censurando esta igreja e trazendo uma advertência forte contra os líderes e até mesmo contra os membros dessa igreja, porque todo o corpo estava sofrendo. O nome de Cristo estava sendo blasfemado por causa desta prática que estava sendo feita, que estava sendo levada como normal na igreja de Corinto. Então Paulo, no versículo 13 do capítulo 5 da sua primeira epístola aos Coríntios, ele diz: tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Observe que agora esse homem não seria afastado do rol de membro. Ou melhor, ele não seria afastado do corpo de Cristo. Ele seria desligado do corpo de Cristo. E Jesus, ele fala acerca disso em Mateus capítulo 18, versículo 18. Jesus diz assim: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Portanto, o membro agora ele está desligado do corpo de Cristo. Não há, portanto, mais vínculo entre o crente excluído por esse processo disciplinar e a igreja da qual fazia parte. Conclusão. Nesta lição, vimos o valor da disciplina cristã sob diferentes aspectos. A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que o seu povo seja santo. Por outro lado, a disciplina também cumpre os propósitos de Deus quando ela conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo. Uma igreja indisciplinada, portanto, perdeu o bom cheiro de Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Uma igreja indisciplinada, que não disciplina os seus membros, esta igreja já deixou de exalar o bom cheiro de Cristo. Mas uma igreja que cumpre a palavra de Deus, que disciplina os seus membros com mansidão, procurando trazê-los à restauração e à reconciliação, esta igreja, ela exala o bom cheiro de Cristo.
Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de ativar o sininho em todas as notificações, de dar o seu like, pois assim fortalece o trabalho e a plataforma YouTube recomenda mais o vídeo e assim muitas outras pessoas podem também se alimentar da palavra de Deus. Se você quer assistir às lições anteriores, clica nas lições que estão aqui neste vídeo, aparecendo aí em cima. Clica aí que você vai ter um conhecimento maior acerca do assunto que está sendo tratado nesse trimestre.